Sigamos então na nossa viagem histórica, pode passar para o próximo. Aí a gente já começa a avançar a partir da década de 20, 30, tá? Então a gente vai começar a citar alguns movimentos, muitos deles, na verdade, oriundos já do Brasil mesmo, que nascem aqui. Então nós temos Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, os missionários Graham e Mattson, na década de 30, que tiveram um impacto ali na década de 30, mas apagaram-se. A Assembleia de Deus ela vai ter uma exposição muito grande, um crescimento muito rápido, tá? Principalmente nos interiores, então ela cresceu muito forte, muito rápido. Aí nós entramos na década de 50, com o que nós chamamos de segunda onda, pentecostalismo de segunda onda, tá? Você tem a primeira onda, Assembleia de Deus, congregação, e você tem a segunda onda, que são os movimentos que são originados da Assembleia de Deus, pouquíssimo da congregação, mas da Assembleia de Deus, e de movimentos missionais americanos que continuaram ao longo desse tempo, ok? Então os Estados Unidos continuam mandando obreiros para o Brasil, missionários, e continuam surgindo novos movimentos, tá? Um deles, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que veio pela missionária Aimee Semple McPherson. Não sei se alguém aqui veio da Quadrangular, conhece, não? A Quadrangular ela é muito forte no mundo inteiro, tá? A minha filha está na Turquia, ela está no prático dela agora, ela está na Turquia, e ela esteve numa igreja quadrangular em Istambul, ok? Então o movimento da Igreja Quadrangular ele vem para o Brasil, no Brasil ele se torna muito forte mesmo, tá? Oi? Tá rachando por problemas, aí, quer entrar nesse ponto? Por que começa a rachar? Você tem um problema e aí a gente entra numa discussão sem fim que dá para virar à noite. Quem funda o movimento? A missionária, tá? Você sempre encontra identidade nos movimentos. Quando você entra na Quadrangular, quem você vê liderando igrejas locais? Mulheres. Muitas igrejas em que a pastora é pastor e o marido é um coadjuvante. Isso é muito comum na Quadrangular, entende? Isso, infelizmente, abriu brecha para o advento de pecados ligados à questão do sexual, entende? Então, você pega escândalos escabrosos na Quadrangular, no Nordeste, no Norte do Brasil, tá? E isso é triste, porque a Igreja Quadrangular ela foi muito importante na disseminação de um movimento pentecostal teologicamente bem embasado. A escola teológica da Quadrangular é muito boa, entende? Muito mesmo. E eles fundaram aqui o Instituto Teológico Quadrangular, que é um dos primeiros institutos teológicos a avançar no Brasil. É muito bom, muito bem fundamentado. Só que aí você tem um problema de origem, né? Não estou discutindo aqui o ministério pastoral feminino, tudo bem? Estou dizendo que ele tomou uma proeminência, tá? Em termos de que a liderança era majoritariamente feminina. E aí você tem um homem que não tem uma função eclesiástica fixa, ele está ali mais como alguém, enfim, é o marido da pastora, entende? E isso abre uma brecha, ok? Então você vê muito caso de abuso sexual, de traições assim, homéricas, de triângulos, quadriláteros e o que a criatividade puder fazer. Ele disse que pregava era uma caveira que dava as instruções do sermão dele. Eu não sei até onde isso é lenda, né? Mas assim, não, foi só um ponto aí, né? O quadrangular vem justamente de que Cristo salva, né, cura, batiza e leva para o céu. Tá? Na Câmara Federal. Então, eles têm uma participação política muito forte. Muito forte. Então, uma família que está na quadrangular lá da Vila Ema, Vila Zelina, ali eles têm vereadores, tem uma... Não, é muito comum. Eles têm uma participação muito forte na vida política no Brasil e geral. Essa era a Vila Ema mais forte. Exatamente. Tá? Próxima. Um que é pouco falado, o Exército da Salvação, mas teve um trabalho social muito forte no Brasil, tá? Uma dos movimentos pentecostais chamados pentecostais porque eram pentecostais, mas vem do berço metodista, tá? Com uma ação de trabalho social muito forte. O metodismo ele faz muito isso, muito trabalho social,
tá? Mas eles vêm e têm um flare, eles eram uma organização, são uma organização que é chamada de para-eclesiástica, ou seja, uma organização que vai servir as igrejas denominacionais, não é uma denominação em si, tudo bem? Não é uma igreja, mas é um movimento que é chamado de para-eclesiástico. Eu coloco esse termo para-eclesiástico entre aspas, tá? Porque muita gente vai usar isso hoje para falar como, por exemplo, do SBL. É um movimento para-eclesiástico, né? Então, assim, nasce numa igreja tal, mas não é uma igreja em si. Eu discordo desse termo porque, para mim, tudo isso aqui é eclésia. Então não tem nada que seja para-eclesiástico. O que é para? É o que está fora da igreja. Se você está fora da igreja, está fora do reino. Essa é a minha visão. Entende? Então não existe nada que seja para-eclesiástico. Tudo isso aqui é eclésia. Nós estamos aqui reunidos como eclésia. Amém? Tá? Então o Exército da Salvação chega aqui em 22 com essa visão missionária e evangelística através do trabalho social. Problemas quando você coloca o trabalho social como o grande objetivo desse movimento. E aqui entra um problema sério que foi levantado por um pastor essa semana que levou ao extremo. Ele disse o seguinte, que a igreja não tem que ter trabalho social, porque o trabalho da igreja é evangelizar. Se você abrir e fechar aspas, tá certo, mas isso funciona na prática? Óbvio que não. Até porque a verdadeira religião é cuidar. Ponto. Então, peraí, alto lá. Ok, nós não somos uma assistência social, não somos igreja. Mas a igreja que não serve os órfãos e as viúvas não está cumprindo o que a Bíblia manda. Então, o que vem antes? É lógico que o evangelho está na frente. Nós não podemos ser assistencialistas, ok? A igreja precisa ter uma ação social porque tem que ter. Isso é óbvio, não se discute. Agora é óbvio que a gente precisa também ensinar as famílias e tal a oferirem seu próprio sustento, a que o trabalho é importante, etc, etc. Agora, uma viúva, você vai fazer o quê? Você vai cuidar dela até morrer. Ponto. Mas o que eu vejo sempre que o progressismo ele tem tentado converter a igreja numa ONG de assistencialismo somente. Esse pastor, né? Esse pastor, ele vem atuar exatamente aí. E qual que é o ponto, né? Existe a única ideia do Marx que eu concordo plenamente é a questão da vara, né? Tem um nome certo, mas é a vara do Marx. O que é a vara? Vamos supor, você está aqui, ó. Você criou uma ideia e essa vara está aqui. Aí imagina que você quer colocar ela reta de novo. Se você fizer isso, qual que é o movimento natural dela? Ela volta, certo? Então pensa, você tem um pedaço de arame, alguma coisa, está flexionado assim. Você faz isso aqui, ela volta. O que você tem que fazer para ela chegar aqui? Não, você não vai ficar segurando a vida inteira. Você vai levar para o outro extremo, para a hora que ela acomodar, ela se equilibrar de novo. Deu para entender? A ideia da vara, desse equilíbrio? Então está flexionado para cá. O que é essa flexão para cá? A igreja é uma grande ONG que tem que fazer todo esse trabalho. Não, peraí, alto lá. Aí o que esse pastor fez? Ele levou para o outro extremo, entendeu? E Deus usa uns camaradas que se dispõem a sair do eixo, para depois, historicamente, a coisa voltar para o eixo. Então a igreja não é uma ONG. Ponto. A igreja é igreja. Agora, não dá para você ser cristão e deixar alguém passando fome. Certo? É antibíblico isso. Então, não despeça ninguém com fome. Agora, você não está aqui para isso, está aqui para evangelizar. Então, a igreja que só trabalha o assistência social, ela vira uma grande ONG. E toda essa teologia da libertação e tal, vai levar a igreja a ser uma grande ONG. E isso é um risco gigantesco, principalmente quando a igreja começa a fazer parceria com o Estado. Ok? Podemos fazer, não podemos fazer, é uma outra discussão. Eu conheço pastores que defendem que se faça e conheço pastores que são contrários energicamente a se fazer parceria com quem quer que seja do Estado. Por quê? E aqui está um ponto que eu não discordo não, tá? Nós, como servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, dono do ouro e da prata, nós devemos ser provedores. Eu não preciso do dinheiro de ninguém, nem do Estado, para fazer o que eu tenho que fazer. É uma defesa, certo ou não? Tá? Agora, se você não pegar o dinheiro público que é destinado às ONGs e assistência social, está na mão de quem? Centro espírita e coisa de macumba. Então, assim, é uma discussão, perceba, não é simples. É uma discussão que vai longe, entende? Então, você tem prós e contras nos dois extremos. A gente precisa ser sábio e atuar, né? Eu ensino, por exemplo, esse nosso afiliado que é missionário, ele oferta na vida de outros 3 missionários.
Por quê? Porque nós queremos quebrar a ideia do missionário mendigo, que vem para a igreja contar a desgraça, que ele come cachorro morto, sei lá, coisa do tipo, e aí precisa da oferta dos irmãos. Não, cara, você para. Se você está fazendo a obra e Deus não é o seu sustentador, para. Você não está fazendo a obra de Deus. Para. Então nós ensinamos que o missionário ele tem que ser alguém provedor. E temos que ensinar uma cultura de provisão na igreja. Nós temos que ser provedores. Provedores financeiros, provedores emocionais. Sair dessa ideia da igreja doente, da igreja que é hospital. E hospital que é esse que só interna, não dá alta para ninguém, não cura ninguém. Um hospital ruim, não serve para nada um hospital desse. A gente tem que ser um exército de pessoas curadas, não um hospital de gente doente. Para quebrar algumas rotinas da igreja que valorizam a doença, a dependência. Ah, pastor, ora por mim toda a vida, fica uma vida inteira assim. Entende? Não alcança uma maturidade espiritual. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esses extremos. Vamos, bora. Tá?